sem estar aqui com você, mas a palavra que eu vou pregar hoje, normalmente as 3 primeiras palavras que eu prego assim, né, no ano, elas estão conectadas à mensagem que Deus coloca no nosso coração, né, para viver, né, no ano que está diante de nós. E a palavra que Deus colocou no nosso coração é que o ano de 2023 é um ano de avançar. Isso não é só uma palavra para a igreja como ministério, mas é para a igreja como família, é para a igreja como indivíduo, é na sua profissão, é naquilo que é importante para ti. Você vai avançar, porque Deus sempre lança a palavra e ela cria, e nós então andamos em cima, né, desta palavra. Então nós cremos que essa palavra está sobre nós, e foi lido aqui no início, foi lido agora aqui na parte, né, da palavra. Nós vamos avançar para aquilo que está diante de nós. Você acredita que Deus tem preparado algo para mim e para você que nós ainda não sabemos o que é? Que ainda está diante de nós? Eu fico tão maravilhado quando acontece um milagre ou algo que eu não estava esperando. Eu falo, Deus já sabia disso, Ele estava guardando segredo, Ele já sabia do que ia acontecer. Eu quero te dizer, tem coisas grandes que Deus vai fazer na sua vida esse ano, e Ele já sabe, e Ele vai te fazer avançar. Essa palavra aqui não é para te empurrar, mas essa palavra aqui é para gerar uma ponte entre você e aquilo que Deus preparou para mim e para minha casa, para ti e para a tua casa. Ela é uma ponte que nos permite nos conectar àquilo que Deus está fazendo. Sem a palavra está longe do nosso alcance, mas com a palavra nós podemos tocar. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Amém. Que o Senhor nos dê espírito profético, espírito de profecia, para que possamos ver com os olhos da fé e andar nesse caminho. Eu vou precisar da água. A gente sabe, quando nós falamos em termos de uma palavra que está nos impulsionando, não significa que nós esquecemos do que Deus fez. É importante você entender isso, porque a vida cristã, ela está ligada em você ter algumas insatisfações. No momento que você se satisfazer completamente, a sua vida cristã, ela está acabando. Ela está acabando. Porque a fome de Deus, a fome das coisas de Deus, o desejo de crescer, de avançar, é o que nos move, é o que nos faz avançar. E nós, eu sempre falo, né? Falei para os irmãos ontem, quando estava na casa, olha, nós somos uma igreja grande que está no começo. Então eu vivo assim, eu prego assim. É assim que eu sirvo a Deus, com os olhos lá na frente. Não no que eu estou vendo hoje aqui. Mas eu quero te dizer, nós estamos nos movendo para frente, mas não significa que nós vamos desprezar o que aconteceu. Primeira coisa, o que Deus fez de bom, isso nos inspira e lembra, Ele é fiel, Ele vai fazer de novo. Se Ele foi fiel comigo durante todo esse período de dificuldade que nós passamos, na pandemia e tantos momentos difíceis, Ele me guardou, usando instrumentos, usando pessoas, irmãos, não importa quem for, mas foi Ele. Assim Ele será comigo nesse ano também. Amém. Ficou lá agora. Eu preciso de novas experiências hoje aqui. Até mesmo as coisas ruins que aconteceram, nós podemos tirar aprendizado delas. Então é assim que nós andamos com o passado. Nós nos inspiramos nele, nós aprendemos com ele, mas nós deixamos ele, porque ele não pode fazer nada por nós hoje. Decidir progredir, isso aqui não ficou bonito, né? Decidir progredir é muito importante. Decidir avançar em Deus, crescer, sabe, na sua unção, na sua revelação na palavra, na sua intimidade com Deus. Tudo isso é muito importante, mas ainda assim não é tudo, porque na nossa busca de crescer, de avançar em Deus, ou em qualquer área da nossa vida, nós vamos encontrar situações que tentarão nos fazer retroceder. Você já viu aquela semana que você decide, eu vou fazer um jejum?
alguém da família decide virar um MasterChef. Começa a sair receitas e coisas que tu, sabe, aquilo mexe contigo, é uma coisa inexplicável, né? Mexe por dentro. E você fica fragilizado, você tem que decidir, o que eu vou fazer agora? Eu decidi fazer uma vigília de oração, toda noite eu vou orar 1 hora na madrugada. Criança não dorme na hora certa. No trabalho você teve mais trabalho. É sempre assim? Não é sempre assim. Normalmente é no começo. Quando você vai iniciar algo, se levantam coisas. Quando você decide crescer em algo, melhorar o seu casamento, sempre você vai ter que lidar com alguma situação. Então nesse ano nós decidimos avançar, mas nós precisamos estar preparados para continuar avançando quando coisas, situações tentarem nos fazer retroceder, voltar atrás, não continuar. Mas eu quero te dizer que tem uma boa notícia para nós em todo o nosso caminho. Nesse 2023, nós não estamos começando janeiro e vamos aí mês após mês até chegar em dezembro sozinhos. Nós temos uns aos outros, a família da fé, nós podemos contar uns com os outros. Mas além disso, Jesus está conosco. Jesus jamais nos deixa sozinho. Ele sempre vai ser o amparo e a direção para nós continuarmos avançando o tempo todo. E eu quero ler com você Marcos capítulo 4, versículo 35 até o 41. Você que está com a sua Bíblia aí, seu celular, abra lá por favor, Marcos capítulo 4, versículo 35. Diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o mar lhe obedece? Amém? Essa é uma passagem bíblica já muito conhecida, mas eu quero tirar hoje daqui algumas atitudes, alguns princípios que Jesus nos mostra de como superar uma tempestade. Eu quero extrair daqui basicamente 3 princípios de como superar uma tempestade aprendendo com Jesus, como Ele superou. Primeira coisa que eu quero mostrar para você: tenha um objetivo claro. Tenha um objetivo claro. Você quer avançar? Saiba para onde você quer ir. Seja claro. A Bíblia diz aqui que a declaração de Jesus foi: passemos para a outra margem. Jesus não entrou naquele barco sem destino. Ele sabia exatamente aonde ele queria chegar, aonde ele queria ir. Eu me lembro que em algumas formaturas, eu não sei se talvez é só da minha época, né? A gente vai em algumas formaturas, uma das músicas que mais tocava é: deixa a vida me levar, vida leva eu, aquela coisa, né? Você já viu alguma formatura com a pessoa entrando com essa música? Tipo assim: eu não quero decidir nada na minha vida, eu quero que a maré e os ventos soprem nas minhas velas e me conduzam para onde o destino quer. Mas nós estamos vendo com Jesus aqui, é preciso ter direção, é preciso ser guiado. E o que guiava Jesus? Eu vou dizer para você:
O que guiava Jesus era o seu propósito. As decisões que ele tomava, o que ele fazia no dia a dia, não estava solto, não estava aleatório. Ele decidiu ir para o outro lado, porque o que ele faria na outra margem, que depois eu vou falar no final, mas ele libertou um jovem, está ligado ao seu propósito, que veio para salvar o homem, mas também manifestar o reino de Deus, subjugando as obras das trevas. Então ele não estava ali, vamos dar um passeiozinho de barco, não, eu vou para outra margem, eu tenho algo para fazer lá. Então eu quero te dizer para você, para nós avançarmos é preciso nós direcionarmos as nossas ações diárias para o nosso propósito. Primeira coisa que eu quero dizer para você, eu já falei 2 vezes aqui na igreja, mas vou repetir. Existe um propósito que eu chamo que ele é genérico, todos nós temos o mesmo, é ser discípulo de Jesus. Isso é para todos nós, ser uma pessoa de oração, uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que busca ao Senhor. Agora deixa eu falar para você, se eu quero avançar nisso, mas eu não fizer nada na minha rotina diária, não ajustar ela, para tirar um tempo de oração e de leitura bíblica, eu vou atingir esse propósito? Não vai atingir. Então você entende que o que Jesus está fazendo aqui, ele está decidindo ir para um lugar, ele tem um foco, ele tem um objetivo, mas não é só aquela atitude aleatória, eu quero andar de barco hoje, não, eu quero ir para o outro lado, porque lá eu vou libertar um jovem, porque foi para isso que eu fui chamado. Por que eu vou ajustar na minha agenda um horário para mim ter de oração, a sós com Deus? Porque isso tem a ver com o meu propósito. Por que eu vou separar um tempo com a minha família para ler um devocional? Porque eu quero viver a vida de Deus também na minha casa. Sabe, todos os ovos que Deus colocou no meu coração, que Deus colocou no seu coração nesse ano, para eles saírem do papel, eles vão precisar afetar a nossa rotina. Eles vão precisar afetar a nossa rotina. Então imagina, um jovem saiu do ensino médio, ele quer fazer o Enem. O Enem é ganhar uma bolsa. É isso que é o Enem, é ganhar muito dinheiro. Quem passa no Enem e ganha aí uma das bolsas das faculdades federais, não nas que são particulares, ele ganha muito dinheiro, é um presente. O que ele vai fazer? Ele vai continuar acordando 11 da manhã, dormindo 3 da manhã no videogame, comendo mal, só brincando? Não, ele vai ter que ter uma carga de estudos, porque ele quer naquele ano chegar àquele objetivo, ele tem um propósito naquele ano, ele precisa alinhar aquilo que ele quer com o que ele faz no dia a dia. Isso eu te falo, nós vamos precisar nos dedicar àquilo que Deus colocou no nosso coração. Semana que vem nós vamos ter a ceia, e nós vamos trazer os nossos cartõezinhos de alvos, para que você possa preencher. Você deve orar, tem alvos que já estão no seu coração, Deus colocou, mas ore, peça para Deus, porque aquilo que Ele colocar, Ele vai te dar o desejo de vivê-lo. Sabe, quem tem uma vida com alvos, ele tem uma vida que está alinhado, uma vida que está direcionado para algo. Os nossos alvos não são só terrenos. Você tem que colocar alvo lá, ler mais a Bíblia, ter mais revelação de Deus. Eu me lembro quando eu orava para saber mais da Bíblia do que a minha esposa. Eu converti depois dela, né? Ela já tinha lido a Bíblia umas 10 vezes, toda. E meu pastor falava, tu casou com ela, mas tu que é o sacerdote da casa. É óbvio que não é quem sabe mais o sacerdote da casa, mas naquela época era o que eu sabia, o que eu achava. E eu pensava o seguinte, então eu preciso ser alguém que ela vai procurar para orar, para ouvir. Eu preciso inspirar nisso nela. Então eu precisava orar mais, ler mais a Bíblia, buscar mais a Deus. Eu não podia ter o mesmo ritmo que eu sempre tive, porque eu estava no atraso. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Esse aqui é o meu exemplo, mas quando nós vamos ver a vida de Jesus,
No Evangelho de João, no final do livro de João, ele faz uma declaração, diz: olha pessoal, tem muitos milagres que estão aqui, mas se fossem registrados tudo que Jesus fez, o número de livros não seria comportado em todas as bibliotecas do mundo conhecido. Não seria comportado em todas as bibliotecas do mundo conhecido. Então Jesus, ele fez muita coisa. Mas deixa eu falar para você, o ministério de Jesus teve só 3 anos. Em 3 anos ele encheu todas as bibliotecas do mundo conhecido, com toda a obra, com o legado que ele fez. Agora, o que permitiu Jesus ser alguém tão produtivo? Primeira coisa, ele tinha clareza do propósito, ele tinha paixão por sua missão, e tinha pouco tempo. O que permitiu ele fazer muito era ter pouco tempo. A gente pensa que para fazer muito nós precisamos ter muito tempo, né? É o contrário. Tem pessoas que vivem mais de 100 anos e não escrevem um livro com as suas obras e com o seu legado. Mas Jesus, com 3 anos, lotou as bibliotecas, lotaria, né? Porque não foi escrito, lotaria as bibliotecas da época conhecida. Então, pensa aqui comigo. Se eu e você, nós desejamos avançar nesse ano, nós temos alvos, nós temos objetivos, como Jesus, um objetivo claro. Eu agora tenho que alinhar o meu dia a dia para isso. Eu não posso desperdiçar tempo naquilo que não vai levar para o meu objetivo. Eu preciso ter foco. Eu quero ser médico, mas eu vou fazer um curso de engenharia. Não vai dar certo. Esse ano eu quero cuidar da minha saúde, mas eu vou aprender a fazer picanha recheada. Não vai dar certo. Esse ano eu quero ter mais tempo com a minha família, tirar um ano para me dedicar com eles. Eu dediquei muito tempo ao trabalho, eu vou pegar um 3º trabalho. Você está entendendo? É bem simples isso que eu estou falando para você. Você tem um objetivo, mas você tem que alinhar o seu dia a dia a esse objetivo. Agora, além disso, o que permitiu Jesus vencer a procrastinação, que é o que mais atrapalha a todos nós, é ele não desperdiçar o seu tempo, é ele ter pouco tempo. Ele sabia que só tinha 3 anos. O livro de Marcos é maravilhoso, porque você vê Jesus, é um milagre atrás do outro. Não tem nem genealogia, olha, não tem tempo para genealogia. Parece que o Marcos está dizendo, ó, ele começou a trabalhar porque tem muita coisa para ser feita. E ele começa a curar, expulsa demônio, faz milagre, multiplica pão e toda aquela coisa, porque ele não tinha tempo. Às vezes, sabe por que a gente deixa para amanhã? Porque existe amanhã. Né? A minha esposa, eu gosto dela porque ela fala, essa louça não vai para deixar para amanhã. Eu falo, não, deixa para amanhã. Não, eu não vou dormir enquanto essa louça não está lavada. E está sempre limpinho lá, né? Se dependesse de mim, talvez, amanhã dá para lavar, dá um tempinho. E sempre quando fica para amanhã ou para depois, é aquele negócio corrido, né? Vai lá, faz, busca e tenta fazer daquele jeito. Não, procrastinar é sempre contar com o tempo que é para outra coisa, é embolar as coisas. E eu te digo, no Brasil existe um ditado, né? Que o ano começa depois do carnaval. Mas para nós, o ano já começou, porque nós já estamos com Deus. Ele já está movendo dentro de você. Ele tem coisas que Ele quer fazer através de você. Deixa Ele usar você. O que você quer para a sua família esse ano? O que Deus colocou no seu coração? Começa a alinhar a sua vida para isso também. Então a primeira atitude que a gente aprende com Jesus é ter um objetivo claro e alinhar o nosso dia a dia para chegar a Ele. Segunda atitude que nós vemos aqui de Jesus é manter a confiança em dias difíceis. Para avançar é preciso manter a confiança em dias difíceis. Olha só o que a Bíblia diz: Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Uau! Confiar em Deus quando tudo está confortável é bom, mas nossa confiança, se ela só existe quando as coisas estão bem, ela é nas circunstâncias
e não em Deus. Deus muda? Seu amor muda por nós? Não. Seu poder muda? Não. O que muda? As circunstâncias mudam. E se o meu humor muda quando as circunstâncias mudam, qual que é o meu fundamento de confiança e fé? É só fazer a prova real, você inverter as coisas. A Bíblia diz que Jesus dormia durante a tempestade. Isso era possível porque ele havia fé e confiança em algo, ou no caso aqui, em alguém que vai além daquilo que cercava ele. Só é possível você continuar avançando e passar por dias difíceis quando você tem uma fé e uma confiança que permite você estar descansando, confiante, sem desespero. A Bíblia diz que o Filho de Deus dormia, mas ele não dormia porque o travesseiro era ortobom ou que era confortável. Ele dormia porque o seu travesseiro, na verdade, eram as mãos do Pai. Ele estava nas mãos do Pai. Na vida, nós só confiamos em quem tem um caráter bom e pessoas que são de palavra. Por isso, para superar a tempestade, nós vamos ter que confiar que o Pai irá cumprir a sua promessa feita a mim e a você. Os discípulos naquele momento eles estavam acordados, agitados, tentando salvar os seus barcos, mas ainda assim não foi o suficiente. Só havia uma pessoa que estava dormindo naquele lugar, e era Jesus. Sabe qual é o primeiro sintoma de que a nossa confiança em Deus está sendo abalada? Insônia. O diabo tenta trazer insônia para nós, sabe por quê? Porque ele quer roubar a nossa energia. Você passa o dia todo cansado, você chega no travesseiro, se liga de novo. O que é isso? É o diabo tentando roubar a nossa energia para viver o melhor de Deus. A ansiedade é o medo de ser desamparado no futuro. O que vai ser de mim? Nesse cenário, nessa tempestade, Jesus estava ensinando algo para os discípulos com a atitude deles, mas também estava ensinando algo para mim e para você também. Para avançar em dias difíceis, é preciso aprender a descansar nas mãos de Deus, aprender a confiar em seu cuidado para que possamos manter a esperança. Porque nós só vamos vencer as tempestades nas quais nós somos capazes de descansar nelas. Assim, a tempestade, ela vai ficar só fora, à nossa volta, mas não vai entrar em nossas emoções. O apóstolo Paulo declara: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior, ou em outras traduções, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Aqui em 2 Coríntios, Paulo está retratando uma tempestade que ele passou para pregar o Evangelho. A vida de Paulo não foi só tempestade, mas ele passou por algumas, e em todas ele avançou. E aqui ele está falando o seguinte: nós cristãos podemos deixar a tempestade lá fora. Ela não vai atrapalhar as minhas emoções, ela não vai fazer eu botar os pés pelas mãos, ela não vai roubar a minha confiança, a minha fé, porque é a minha fé e a minha confiança que pode mudar aquela situação. Então nós, que desejamos avançar nesse ano, como igreja, como família, como indivíduo, nós precisamos chegar nesse ponto. Eu, talvez como todos os pais de família, uma das coisas que nos deixa muito preocupado é a questão financeira, não por nós, mas por quem nós somos responsáveis, os filhos, a esposa. Então é uma coisa que muitas vezes vem e vem a preocupação, e se não tiver, e se faltar, e se nós não conseguimos, é natural sentir isso. Essa é a tempestade batendo na porta do nosso coração, e eu muitas vezes deixei ela entrar. Muitas vezes ela entrou e bagunçou, fazia eu descontar na minha esposa,
tomar uma maneira de tentar resolver aquilo que não era em Deus, não era pela fé, mas era pelo meu braço, e ficava pior a situação, até que Deus me deu a graça de passar pela tempestade e ter fé. Aquele Deus que me sustenta no jardim é o que me sustenta no deserto. Aquele Deus que está comigo na bonança é o mesmo Deus que está comigo na tempestade. Entre eu e Ele nada mudou. O que mudou? A tempestade, mas ela não vai mudar a minha atitude, a minha fé, porque eu não vivo com base nela, eu vivo com base no que eu creio. Eu vou para a última atitude. Então, mantenha a confiança em dias difíceis, mantenha-se crendo. E por fim, o que nós vemos aqui em Jesus é ousadia e coragem para enfrentar os problemas. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. Nós não podemos confundir fé e descanso em Deus com passividade e inércia. Eu sei que eu acabei de falar em dormir, e agora eu estou falando em ousadia e coragem para enfrentar os problemas, mas deixa eu explicar um pouco. Jesus, ele cria no cuidado do Pai, mas mesmo assim ele se posicionou para enfrentar o problema. Os discípulos, eles perderam a fé na tempestade, e eles colocaram a culpa em quem? Em Jesus. Mestre, Senhor, Rabi, tu não importa que nós pereçamos, não te importa conosco. Quantas vezes ao passar na tempestade eu pensei: e aí Deus, o que está acontecendo? Romper-nos? O que foi que eu fiz? O Senhor não me ouve mais as orações? A gente já acha que aquele problema está vindo com Deus. Por que Ele está permitindo isso? Nós pensamos. Mas é interessante que Jesus fala, repreende a timidez dele, e fala que eles não tinham fé. Ele vai e cala o oceano, o mar e os ventos. É interessante. Será que eles não poderiam ter feito o mesmo? Será que eles não poderiam ter acalmado aquela tempestade? Eles não enfrentaram uma situação, eles transferiram o problema para outra pessoa, nesse caso para uma boa pessoa, para se transferir o problema, mas eles deixaram de ter a sua experiência, porque Jesus repreendeu da timidez e da falta de fé. O que eu entendo, que ele está dizendo, o que eu entendo que ele está dizendo é o seguinte: vocês poderiam ter feito a mesma coisa que eu fiz. Vocês foram tímidos, não tiveram coragem. Sabe, quando Jesus acorda, nós podemos ver uma postura de alguém que tem coragem para enfrentar os problemas e resolvê-los. Jesus, ele não se calou, pelo contrário, ele saiu da popa, que é a parte de trás. Eu imagino assim, a parte de trás, ele estava dormindo, se levantou e foi até a parte da proa, na frente. Não estilo Titanic assim, mas foi lá aqui com a mão, né? A mão erguida. Acalma-te! Emudece! E se abriu o tempo. Não sei se... Eu fico imaginando ele com aquele travesseirinho dele arrastando assim, né? Só para chamar a atenção, né? Foi lá, com uma mão segurando o travesseiro e com a outra orando. E depois volta com ele. Tímidos, homens de pequena fé, botou o travesseiro, voltou a dormir. Eu imagino Jesus, né? Dessa maneira prática. Mas olha só, muitas vezes nós deixamos que pequenos problemas não são resolvidos, e eles vão se tornando grandes problemas, eles vão se acumulando. Para nós avançarmos, nós não podemos deixar coisas se acumularem. Aqui era um grande problema, mas Jesus nos mostra: resolve rápido, não deixe isso se criar muito tempo. Vai lá, fala, enfrenta isso. Eu casei muito novo, e eu não gostava muito de enfrentar os problemas. Estou usando bastante meus exemplos aqui, né? Sou de carne e osso, os irmãos, só por causa de Jesus. Mas quando eu casei, a minha esposa gostava de conversar e resolver o problema. Eu gostava de deixar que o tempo resolvesse.
Só que eu aprendi que no casamento o tempo piora as coisas, principalmente para as irmãs. E não resolvia nada. E então, o que era um pedido de perdão, olha, me perdoe, realmente eu me esqueci disso, e eu vou procurar ser mais atento. Virou uma discussão, uma conversa de 2 horas. E que aí ficou pior. Porque ninguém quer comer um pão amanhecido. Uma conversa que não se resolve vira um pão amanhecido. Quando nós vamos avançar, se há coisas mal resolvidas, aquilo vai pesando, vai ficando mais pesado. Eu me lembro que quando eu estava com um trabalho que eu tinha demanda diária, então é o seguinte, cada dia eu tinha algo para fazer. Vou dar um exemplo aqui, não é o meu, mas poderia ser. Você precisa escrever um livro, ele tem 100 páginas, você tem 40 dias para isso. Você precisa escrever aí 2,5 páginas por dia, se eu não me engano. 2,5 páginas por dia. Aí no primeiro dia você escreveu, no segundo dia você escreveu, no terceiro você escreve 1, ficou devendo 1,5. No quarto dia, não consegui, virou 4. Aí no quinto dia, você tem as 2,5 daquele dia e mais 4, é 6,5. 6,5, meu Deus, como é que eu vou conseguir escrever 6,5? Mas era só 2,5. Ficou mais difícil, você fez 2, ficou sobrando 4,5, depois, entendeu o que eu estou te falando? Vai ficando mais pesado. Era tão mais simples escrever 2,5 páginas por dia, ficou difícil porque acumulou, dívida que acumula, problemas que acumulam, que nós não resolvemos, eles vão criando peso que não nos permite avançar. Perdão que não foi dado, isso são cargas que impedem que nós venhamos avançar em Deus. Devocional, 1 capítulo por dia, essa coisa. Barbadinha, falhou um dia, já é 2. É assim, fica mais difícil. Não deixa os problemas crescerem, não deixa a demanda crescer. E outra coisa que é uma advertência que eu quero dar para ti e para mim também: tome cuidado com o que você fala. O que você fala pode acontecer. Jesus falou: acalma e emudece, na hora. E olha só, às vezes no meio da tempestade nós falamos também, mas nós falamos diferente de como Jesus fala. Às vezes, não é sempre, mas às vezes vem a reclamação e a crítica e a procura de culpados, e que lá de fato eles não podem ajudar. Sabe que no meio da tempestade algumas pessoas perdem oportunidades. Às vezes no meio da tempestade, que a tempestade quer dizer uma discussão, relacionamentos são quebrados. Uma palavra que é dita de cabeça quente, sem ser pensado, para se livrar daquilo na tempestade. Eu me lembro que tem muito tempo atrás, um casal de irmãos, que antes, quando só ela era cristã, ela resolveu um dia dizer para ele: olha, quero que tu vá embora. E ele foi lá, pegou as trouxas, botou, foi. E eu me lembro, falei: olha, tu tem que cuidar com o que tu fala, pode acontecer. Pode acontecer. Não, mas não é o que eu queria, não é o que eu queria, porque estava naquele momento. É preciso cuidar o que nós falamos na tempestade. Às vezes alguém no trabalho, está lá no trabalho, o patrão chegou no dia ruim, sabe? Aquele dia difícil lá, que ninguém pode chegar perto dele. Às vezes tem aquele colega que fala: o patrão hoje não está bom. E aí, sobrou para quem ir lá conversar com o patrão? A gente. E o patrão fala e solta umas. Ninguém deveria falar desaforo para ninguém. Mas entenda, se você naquele momento da tempestade falar o que não deve ser dito, pode ser que uma oportunidade se perca ali naquele momento. Pode ser que você perca uma promoção, não sei. Pode ser que ele te chamou para te promover, mas ele estava mal ali e descontou em ti, mas ali tinha uma coisa boa. Sabe, muitas vezes o que nós falamos nesse período, ele rouba o que Deus preparou para nós lá na frente. Nós precisamos aprender a lidar com as oposições e os desconfortos.
Essa tempestade era uma oposição ao alvo que Jesus tinha, que era libertar aquele jovem lá do outro lado. Sabe o alvo que Deus tem para ti nesse ano? Para onde Ele quer nos levar, Ele quer nos avançar. Pode ser que nós vamos enfrentar oposições em Deus, espirituais, mas em Deus nós podemos romper com todas elas. Nós precisamos aprender a usar a nossa boca para acalmar a tempestade. Se Jesus fez isso, nós podemos fazer também. E assim, quando a tempestade se acalma, nós podemos então tomar as melhores escolhas e avançar ao invés de retroceder. Porque a Bíblia diz que o vento se aquietou e se fez grande bonança. Eu encerro te falando, não há tempestade que perdure para sempre. E da mesma forma, com os nossos problemas. Eu sei que quando nós estamos passando por ele, nós não vemos às vezes uma saída. Mas a Bíblia declara que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. E assim, se nós estamos caminhando, a maior parte dos nossos dias serão bons dias, mas haverão dias de tempestades. E nesse, nós podemos voltar à margem da onde nós partimos, ou nós podemos ter a experiência de acalmar a tempestade e chegar até onde Deus nos enviou para ir. Aonde Deus te enviou para ir esse ano? O que Ele moveu dentro de você enquanto você orava por esse ano que está surgindo? O que você quer viver na sua casa, na sua família? Talvez você quer deixar de viver coisas ruins que você viveu esse ano que passou. Deus quer te levar, quer me levar para lá. Ele vai nos conduzir ao nosso objetivo. Aquelas pessoas que estavam num barco, elas não sabiam, mas do outro lado havia um milagre. Jesus já sabia que havia um menino possesso de um espírito maligno, que naquele dia ele seria livre, e por isso ele não desistiu. Esse era o propósito dele. Qual que é o seu sonho, o seu objetivo, o seu propósito em Deus, ou para a sua casa, ou não sei qual área que é da sua vida, mas o quanto você deseja vivê-lo. Vale a pena enfrentar os ventos, vale a pena se manter firme na fé, na tempestade, vale a pena ser ousado e corajoso para enfrentá-la em oração, ficando firme na sua posição. Eu amo um dia quando chove muito forte e depois se acalma. Aliás, os mais belos arco-íris, acho que é arco-íris, eles vêm depois das mais escuras tempestades. Aquele arco, a minha filha esses dias viu, nós estávamos na estrada, apareceu coisa mais linda. E sabe o que o arco-íris lembra? Ele tem uma aliança comigo e com você. Choveu muito forte, mas essa chuva não é contra você, ela é para promover você. Você não poderia ver esse milagre se ela não tivesse acontecido. E eu te digo, eu e você podemos vir a falhar, mas ei, nós não estamos sozinhos no barco. Jesus está ali conosco, mesmo que nós não fomos corajosos ou tivemos ousadia, mas Ele se levantará e acalmará a tempestade. E esse episódio de tempestade, de aflição, ou simplesmente no caso aqui, de uma resistência, se converterá em uma grande experiência com Deus. Eu quero que você fique em pé. Eu quero orar contigo. Eu quero orar declarando que nós veremos essas promessas se cumprindo. Nós vamos avançar. E se a tempestade cruzar o nosso caminho, nós vamos avançar sobre ela. Pode ser que no início ela persista, mas nós vamos nos levantar e vamos declarar: acalma-te, emudece. Nós vamos orar quanto for preciso, mas nós não vamos retroceder. No final tem água aguardando por mim e por você. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração
E eu quero que você agora rasgue o seu coração diante de Deus. Não busque o protocolo agora, ou simplesmente se deixar ser guiado pelo que eu vou fazer aqui. Jesus tinha o alvo dele, que era chegar do outro lado. Qual que é o seu? O que ele está falando dentro de você agora? Deixa brotar no seu interior essas palavras de vida, esses destinos proféticos que ele tem para você. Pode ser que é grande demais, mas não importa. Se ele colocou com clareza no seu coração, quero declarar: Ele vai acalmar a sua tempestade. Ele vai te dar a fé, a confiança, a ousadia, a intrepidez para passar por ela e avançar para o prêmio, para a soberana vocação, para o propósito que Ele tem para nós. Ó Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse ano que está iniciando. Nós te agradecemos porque sabemos que juntamente com um novo ano que surgiram, Senhor, novos sonhos, novos propósitos, novos objetivos. Talvez, Deus, objetivos e sonhos que se renovaram mais uma vez, que ainda não aconteceram, mas nós queremos declarar: nós avançaremos para Ele, Senhor, porque nós cremos que o Senhor moveu no nosso coração. Nós decidimos deixar para trás as experiências ruins, decidimos deixar para trás tudo que já conquistamos, porque queremos novas experiências. Queremos, Pai, um evangelho vivo, que nos faz avançar em amor, que nos faz avançar em fé. Pai, eu declaro sobre a nossa igreja, Pai, um tempo de vivemos vínculos de família da fé, um tempo, Jesus, de estendemos a destra para aqueles que estão à beira do caminho. Pai, eu declaro um tempo de nós, Deus, alcançarmos novas pessoas, que o Senhor nos impulsione para isso, que o Senhor mova dentro de nós, Pai, para que possamos chegar lá, que essas tempestades, que as recusas não nos parem, mas que nos estimulem ainda mais a nos levantar da popa, Senhor, ir até a proa e declarar a verdade, declarar que os ossos secos, Deus, receberão vida, e que o Senhor vai levantar um exército daquele lugar. Em nome de Jesus, abençoa as famílias da nossa igreja, Senhor, e declara, Senhor, Deus, um ambiente de paz, de harmonia, de amor e perdão no interior das nossas casas. Que o evangelho, Deus, venha fluir do nosso quarto, mas também da nossa mesa, para aqueles que estão à nossa volta, para os nossos vizinhos, para os nossos familiares. Em nome de Jesus, Pai, nós avançaremos, não retrocederemos, porque mesmo que o mar vier sobre nós, Pai, Deus, nós sabemos, Pai, que nós temos o poder de andar sobre as águas, de acalmar as tempestades e de chegar do outro lado, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe muito a sua semana, a sua vida. Nós temos oásis essa semana, então todos aí